Potências do capitalismo industrial. Significado: o que foi o capitalismo industrial foi a segunda fase do desenvolvimento do capitalismo. Teve início com a primeira revolução industrial do século XVIII, avançando até o século XIX com a segunda revolução industrial. A Inglaterra é considerada o berço desta fase do capitalismo, pois foi neste país que teve início o processo industrial. Essa revolução pretendeu a derrubada do antigo regime, constituído em torno de monarquias absolutas, em que o poder dos nobres e da igreja prevalecia sobre os outros grupos sociais. Tantas revoluções, quase simultâneas, deixam claro que essa velha ordem não podia mais se manter. A sociedade baseada no absolutismo e no mercantilismo oferecia privilégios aos nobres e ao clero, mas concedia poucos direitos ao povo. O povo, naquela época, significava tanto os burgueses ricos, mas sem direitos políticos, como o mais miserável dos trabalhadores. Assim, diferentemente dos nossos dias, a expressão povo, até meados do século XIX, abrangia todos aqueles que não tinham sangue nobre, nem pertenciam à igreja. O capitalismo industrial foi marcado por grandes transformações econômicas, sociais, políticas e culturais. As maiores mudanças resultaram do que se convencionou chamar de Revolução Industrial. Estamos nos referindo aqui à primeira Revolução Industrial, ocorrida no Reino Unido na segunda metade do século XVIII. Um de seus aspectos mais importantes foi a enorme potencialização da capacidade de transformação da natureza, por meio da utilização cada vez mais disseminada de máquinas movidas a vapor, produzindo pela queima do carvão, tornando acessível aos consumidores uma quantidade cada vez maior de produtos, o que multiplicava os lucros dos produtores. O comércio não era mais a essência do sistema. O lucro, o objetivo dessa nova fase do capitalismo, advinha fundamentalmente da produção de mercadorias. Mas de que modo se lucrava com a produção em série de tecidos, máquinas, ferramentas, armas? Ou com os rápidos avanços nos transportes, graças ao surgimento dos trens e barcos a vapor? Dentro das fábricas, mudanças importantes estavam acontecendo. A produtividade e a capacidade de produção aumentavam velozmente. Aprofundava-se a divisão de trabalho e crescia a produção em série. Nessa época, segunda metade do século XIX, estava ocorrendo o que se convencionou chamar de Segunda Revolução Industrial. Uma das características mais importantes desse período foi a introdução de novas tecnologias e novas fontes de energia no processo produtivo. Pela primeira vez, tendo como pioneiros os Estados Unidos e a Alemanha, a ciência era apropriada pelo capital, ou seja, era posta a serviço da técnica, não mais como na primeira Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, quando os avanços tecnológicos eram resultado de pesquisas espontâneas e autônomas. Agora havia uma verdadeira canalização de esforços por parte das empresas e do Estado para a pesquisa científica com o objetivo de desenvolver novas técnicas de produção. A siderurgia avançou significativamente, assim como as indústrias mecânicas, graças ao aperfeiçoamento da fabricação do aço. Na indústria química, com a descoberta de novos elementos e materiais, ampliaram-se as possibilidades para vários setores, como o petroquímico. A descoberta da eletricidade beneficiou as indústrias e a sociedade em geral, pois promoveu grande melhoria na qualidade de vida. O desenvolvimento do motor a combustão interna, e a consequente utilização de combustíveis derivados do petróleo, abriu novos horizontes para os transportes, que se dinamizaram intensamente, em virtude da expansão da indústria automobilística e aeronáutica.
Com o brutal aumento da produção, pois a industrialização expandia-se para outros países, acirrou-se cada vez mais a concorrência. Era cada vez maior a necessidade de se garantirem novos mercados consumidores, novas fontes de matérias-primas e novas áreas para investimentos lucrativos. Foi dentro desse quadro que ocorreu a expansão imperialista na Ásia e na África. Em 1885, na Conferência de Berlim, retalhou-se o continente africano, partilhando entre as potências europeias. Essa partilha imperialista das potências industriais consolidou a divisão internacional do trabalho, pela qual as colônias se especializavam em fornecerem matérias-primas baratas para os países que então se industrializavam. Tal divisão, delineada no capitalismo comercial, consolidou-se na fase do capitalismo industrial. Assim, estruturou-se nas colônias uma economia totalmente subordinada à das potências imperialistas. Nessa época, também surgiu uma potência industrial fora da Europa, os Estados Unidos da América. Em 1823, o então presidente norte-americano James Monroe decretou a doutrina Monroe, que tinha como lema a América para os americanos. Assim, os Estados Unidos delimitava a América Latina como sua área de influência econômica e geopolítica. Na Ásia, também em fins do século XIX, o Japão emergiu como potência, sobretudo após a ascensão do imperador Mitsuhito, que deu início à chamada Era Meiji. O Império do Sol passou a competir com as potências europeias na conquista de territórios no leste da Ásia, como a rica China, disputada com os britânicos e os russos. A Alemanha, por ter se unificado tardiamente, 1871, perdeu a fase mais importante da corrida imperialista e sentiu-se lesada, especialmente frente ao Reino Unido e à França. Além disso, como a sua indústria crescia em ritmo mais rápido a dos demais países, também se ressentia mais da falta de mercados consumidores. O choque de interesses internos e externos entre as potências imperialistas europeias acabou levando à Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Assim, a primeira metade do século XX, marcado por significativos avanços tecnológicos, foi também um período de grande instabilidade econômica e geopolítica. Além da Primeira Guerra Mundial, ocorreu a Revolução Russa de 1917, a crise de 1929, e a Grande Depressão, a ascensão do nazifascismo na Europa e a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Nessas poucas décadas, o capitalismo passou por crises e transformações, adquirindo novos contornos.